Três formas de ler a Bíblia que com certeza você precisa conhecer. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Leandro e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas como eu sempre digo, você acabou de chegar no canal Clube Cristão Aprovado, o canal que pretende trazer conteúdo para abençoar a sua vida e fazer com que você seja aprovado diante de Deus e viva bem junto com os homens. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para você três formas importantes de ler a Bíblia e muitas delas comuns, né? Na verdade existem várias e várias formas de ler a Bíblia, mas eu vou me atentar a três aqui com uma linguagem muito fácil, muito simples, e aí eu quero fazer um combinado com você, tá bom? O combinado é o seguinte, eu vou entregar aqui um conteúdo assim 110% mesmo para você, e em troca eu vou pedir para você o quê? O seu like, a sua inscrição, ativa o sininho também para você receber as notificações. Por quê? Se você fizer tudo isso, pessoal, eu vou entender que você gostou desse conteúdo e você quer, né, que esse canal que Deus colocou na minha mão possa também abençoar a sua vida, tá bom? Então, pra gente começar esse vídeo, já vamos sem enrolação mesmo, o seguinte, o que você precisa ter para poder estudar a Bíblia, né, de uma forma bem correta, assim, para você ler a Bíblia corretamente. Antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa é você escolher uma boa tradução, tá bom? É muito importante. Eu acho que antes de você escolher qualquer tipo de leitura, uma tradução é muito importante. Se você não sabe, eu vou deixar aqui no card, né, em algum lugar aqui, eu ainda não sei muito bem com isso, mas vai estar aqui no card para você um vídeo que eu gravei também ensinando você a como ler a Bíblia, tá bom? Como ler a Bíblia corretamente, como escolher uma boa Bíblia. Mas, voltando aqui ao conteúdo desse vídeo, para você poder ler a Bíblia corretamente, existem vários tipos de leitura e tudo parte do pressuposto qual tipo de leitura que você vai fazer. Então, eu coloquei aqui um bloco de notas, vamos fazer umas anotaçõezinhas para poder deixar esse vídeo aqui um pouquinho mais dinâmico, né? Bora aqui para o meu computador. E, basicamente, o que acontece? Para você fazer a leitura, você vai passar por três leituras. A primeira, a leitura científica, né? Até comecei a fazer aqui, vou terminar com vocês. Depois, a leitura geral, depois a leitura devocional. E qual é a diferença delas, né? Basicamente, a diferença é o seguinte, que no propósito, né, daquilo que eu quero obter com esse tipo de leitura. Por exemplo, quando eu vou fazer uma leitura científica, normalmente o meu objetivo é obter conhecimento daquele tipo de leitura. Né? Já na leitura geral, eu vou ler por ler, vou ter um panorama geral. E no devocional, né, eu vou ter ali um padrão realmente ali para eu poder ter intimidade com Deus, uma coisa mais pessoal para mim. Mas como que a gente vai fazer esse tipo de leitura de uma forma eficiente e fácil? É isso que eu quero ensinar para você, então vamos voltar aqui novamente, ok? O primeiro passo, eu vou falar primeiro sobre a leitura científica, que eu acho que ela é a mais importante assim, no contexto de conhecimento, porque se você fizer uma boa leitura científica, você vai ter facilidade para fazer as outras, tá? E o que acontece? Por que a leitura científica ela é muito importante? Porque, como eu falo, o objetivo dela é obter conhecimento. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando vou fazer uma leitura científica é escolher um tema. Vamos colocar um exemplo aqui, salvação, ok? Logo depois de fazer a questão da salvação, eu vou precisar, na verdade, de algumas ferramentas para me dar esses textos. Então eu vou até mostrar aqui para vocês um lugar que eu acho muito interessante para você poder também pescar, né, pegar bastante informação, que é justamente esse site aqui, ó, o Biblia On. Então, um exemplo, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um vídeo, né? Vou falar aqui. Eu gosto de gravar assim direto, sabe? Sem corte, sem muita edição. Fica mais natural. Nosso tema, por exemplo, do nosso estudo vai ser salvação. Então, o que a gente vai fazer? A gente já escolheu o tema e a gente vai fazer um estudo. Então, eu venho aqui nesse site, eu gosto muito dele. E aí você digita, por exemplo, aqui, ó, salvação, tá? Salvação. E aí, o que você vai fazer? Quando você colocar sobre salvação, ele vai te dar uma opção e vai colocar os versículos que vai falar sobre a salvação na Bíblia. Então vai ter uma série de textos e referências, né, que você pode utilizar aqui no caso para poder você colocar, né, no caso ali daquilo que você está estudando, aquele tema que você escolheu, beleza? Bom, então o primeiro passo você vai escolher o tema. Depois que você escolheu o tema,
ok? E você foi lá e fez aquela pesquisa, o que você vai fazer? Você vai agora para o segundo passo dessa leitura científica, que é o quê? Né? Escolher os textos dentro daquela lista que você fez, porque o objetivo aqui é uma leitura científica. Então, o meu propósito é aprender sobre esse tema. Então, eu vou escolher naquela lista alguns textos, e esses textos, normalmente, eles precisam conversar entre si. O que quer dizer isso, Leandro? Quer dizer o seguinte, que esses textos eles precisam ter uma harmonia entre as ideias colocadas. E aí vem um outro ponto importante, né? É muito importante que quando se faça uma leitura científica, além também dos textos que você escolheu, como esse tipo de leitura, o objetivo dele é fazer com que você conheça esse tipo de... né, conheça sobre algo, seja sobre pecado, igual o exemplo que a gente colocou aqui, salvação, você, né, escolha os textos, mas muito importante também é você ouvir, principalmente líderes confiáveis, tá? Porque tem muita gente aí, pessoal, e aqui eu faço um alerta, não tô falando que eu sou dono da verdade, mas infelizmente tem muita gente aí que se utiliza da palavra de Deus para ensinar heresia, para ensinar coisa que não deve, né? A gente tá cheio de exemplos aí, então muito cuidado com esse tipo de pessoa. Inclusive aqui um adendo especial, ó, muito cuidado, tá bom? Você que é irmão, você que é membro de uma igreja, se alguém te chama, por exemplo, para fazer um estudo bíblico, e aí você pergunta sempre para a pessoa, qual é a tua igreja, né? Por que isso? Porque a gente quer para saber qual a igreja que ele frequenta, com isso você vai saber mais ou menos qual é o tipo de estudo, né? Qual é a influência que ele tem, qual é o tipo de conhecimento que ele tem, se ele é pentecostal, se ele é reformado. E aí tem algumas pessoas ultimamente que surgem assim, não, o meu não tem igreja, o meu negócio é com Jesus. Então esse tipo de pessoa aí, meu irmão, eu vou falar pra você, se ele tá na direita, você vai pra esquerda, se ele tá na esquerda, você vai pra direita. Foge, tá? Porque se um cara não consegue se submeter a uma liderança aqui na Terra, dificilmente ele vai se submeter ao Deus Todo-Poderoso que tá nos céus, né? Mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Continuando, falando aqui da nossa dica de leitura. Agora que eu tenho, né, também o tema, eu escolho os textos, eu vou escolher também os pontos de vista que eu vou estudar. Então, por exemplo, quando a gente fala da salvação, vamos dar um exemplo. Tem gente que diz que a salvação é uma predestinação, tem gente que diz que a salvação vem pelas obras, e isso aqui é o tema que você vai colocar. E aí que vem o legal da leitura científica, né? Porque aí, né, quando eu tenho o tema, eu escolho os pontos de vista e eu escolho os textos, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Eu vou acabar tendo, né, mais conhecimento e manejo ali para fazer um bom estudo da Bíblia. Já o segundo estudo, eu vou falando para você, lembrando que o terceiro, fica até o final, viu? Porque no terceiro eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente erra na hora de fazer o terceiro, que é o estudo devocional, eu sei que você já viu ali, então eu vou dar umas dicas ali para você não ter problema ali para errar no devocional, beleza? Já o segundo tipo de leitura é o chamado leitura geral, né? E essa leitura é muito simples, porque o principal objetivo dela é ter uma leitura panorâmica da Bíblia, ou seja, o principal objetivo dela é simplesmente eu ler e entender pontos, pegar contextos ali, eu não estou interessado em muita coisa, é uma leitura pela leitura mesmo. Como, por exemplo, o plano de leitura. Um exemplo claro disso, né, é o plano de leitura anual da Bíblia. Esse plano de leitura, pessoal, normalmente muitas igrejas fazem, muitas pessoas fazem esse compromisso de ler a Bíblia toda em um ano e acabam muitas vezes fazendo essa leitura. Só que qual é a questão dela, né? Normalmente esse tipo de leitura eu acabo fazendo ele para poder ficar ali de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, mas eu preciso entender e deixar muito claro isso aqui para vocês, que é o seguinte: na leitura geral podem surgir alguns pontos de discordância, podem surgir alguns pontos, e é bom que surja, porque isso vai te dar um panorama de como está o seu conhecimento. Então, acho que a melhor forma de dizer esse tipo de leitura é justamente para medir. E, como eu falei, vamos para a terceira leitura, porque, gente, essa aqui
muita gente comete erro. E de verdade, comete mesmo. Eu mesmo já cometi muitos erros na leitura, que é a leitura devocional. E qual é a diferença da leitura devocional para as outras, tá? Na leitura devocional, o principal objetivo dela, né, é ter relacionamento com Deus. Então, ela é uma leitura mais íntima, ela é uma leitura mais pessoal, ela tem uma realidade. Então, quando vou fazer essa leitura, o objetivo dela é ter um relacionamento com Deus, é um objetivo de encontrar Deus nas Escrituras, tá? Então, eu preciso estar com o coração aberto para poder fazer esse tipo de leitura e, né, escolher. Aí aqui o caminho é um pouco o inverso da leitura científica. Na leitura científica, eu escolho o tema para escolher o texto. Na leitura devocional, eu escolho o texto, tá? Eu escolho o texto e, né, e aí depois o que a gente faz? A gente vai e extrai dela né, vou colocar aqui até entre aspas, a revelação. Por que eu estou colocando entre aspas, pessoal? Porque quando a gente fala, porque a gente na verdade não está buscando uma nova revelação da Bíblia, uma coisa mística. Na verdade, uma revelação que a gente fala é algo, né, que vai trazer um novo sentido para a minha vida. E aí na leitura devocional é muito importante, pessoal, muito mesmo. Antes até mesmo de começar, esse é um tipo de leitura que normalmente eu recomendo sempre a pessoa fazer uma oração antes, convidar o Espírito Santo para estar com ela. Ah, mas eu não acredito em dons, eu não acredito em lágrimas, eu sou um presbiteriano que meu negócio é pura Bíblia científica, pastor. Tá bom, tudo bem, é um direito seu, mas você querendo ou não, presbiteriano, seja cristão ou não, todos acreditam no Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para te dar esse entendimento, essa ajuda na interpretação. E aí no texto você vai pegar. Então vamos pegar, por exemplo, que o mesmo texto, né, João capítulo 3, e você está lendo ali o texto de João capítulo 3, e de repente você começa a ver Jesus falando ali do novo nascimento, ele está falando para Nicodemos, que Nicodemos sai à noite para ver Jesus, e Jesus está falando de nascer de novo, e nascer do Espírito, e de repente você fala, poxa, nascer do Espírito, né? Ou seja, mortificar a mim mesmo. E de repente aquele tipo de leitura vai trazer um entendimento. E aí entra uma coisa que muita gente faz, né? Eu até trouxe uma Bíblia aqui para mostrar para vocês, porque afinal de contas, né, se a gente está falando dela, ela tem que estar aqui, tá bom? Essa aqui é uma guerreirinha, tenho ela há muitos anos, e eu já ganhei ela de presente de um pastor aí, um amigo meu, tá? E o que muita gente faz de errado na hora de fazer um devocional? Pega a Bíblia e faz aqui, ó. Ó, Deus Todo-Poderoso, fala comigo, Senhor. Aí vai lá e abre, igual, por exemplo, no meu caso, eu abri aqui, né? E ela vai para o primeiro versículo que ela vê. Então eu coloquei aqui, as abominações da casa de Israel depois do êxodo, lá em Ezequiel 20. Aí a pessoa vai lá, lê o texto, e aí depois que ela lê o texto, o que ela vai fazer? Ela começa ali a tentar entender alguma coisa, e muitas vezes não entende nada, e acha que Deus está brigando com ela, e enfim. E aí não consegue extrair dali um bom devocional, ok? Então, no devocional eu escolho um texto, mas nunca um versículo isolado, viu, pessoal? Por favor, não faça isso. Não coloque um versículo isolado, pois eu tenho certeza que fazer isso vai ser um pouco problemático para você, tá bom? E por fim, para fazer uma leitura devocional, outra coisa que eu vou precisar é verificar também a chamada aplicação pessoal. O que é essa aplicação pessoal? Gente, a aplicação pessoal, na verdade, ela é o quê? A aplicação pessoal é aquele sentido que traz para minha vida. Eu preciso fazer um devocional que, poxa, realmente eu preciso entender que ele está fazendo efeito e está me ajudando a ser uma pessoa melhor, seja diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai conseguir extrair melhor conteúdo ali da leitura da Bíblia, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, eu vou pedir para você dar um like aqui, se inscrever no canal, compartilha, pega ali, envia para mais amigos, para mais pessoas conhecerem, ajuda a gente aí a crescer esse canal. Esse foi o conteúdo de hoje, que Deus te abençoe e até mais.